Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sexta-feira, dia 10 de janeiro, já estamos iniciando mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Capítulo 29 de Jó, que nós vamos iniciar. A gente tá na reta finalzinha, né? Assim, digamos. Vamos fazer 29 e 30 e ver se Deus abençoa que a gente faça mais, se der para fazer mais, né? Mais tempo a gente. eh, como sempre a gente vai fazer, e aí se a gente chegar até uma parte que vai ser bem interessante, assim, que é o último, eh, a última pessoa que aparece para falar com o Jó, que é uma nova perspectiva agora, que é Eliú, ele vai aparecer, né, a gente inicia nele, mas ele só começa no 32, então eu não sei especificamente se vai dar tempo, mas vamos lá que tá ficando bem interessante. Agora é a defesa final de Jó. E aí você se pergunta, né, mas por que defesa final? O que que Jó tem a ver? Por que que ele teve que ficar se defendendo ainda, né? Porque isso aqui acontece com todos nós também, né? A gente está passando por algum momento e é óbvio que isso vai afetar a nossa vida, isso vai afetar o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver quem são aqueles que estão de fato do nosso lado, né? Tudo aquilo que já passou, representando um ser humano comum, passando por coisas comuns e por coisas que todos nós passamos, né? A diferença é que na história de Jó a gente vê ele nós estamos em suspensão, vendo ele de um lugar mais de cima, né? Porque a gente tem a história dele nas mãos e ele não tem a própria história nas mãos, como nós também não temos. Então tudo aquilo que nós vimos no início, que ele foi, como se ele tivesse, como não, né? Ele foi escolhido para um propósito maior em Deus. Tudo isso são coisas invisíveis aos olhos de cada um de nós. Na nossa história também, a gente não faz ideia, né? Então, como se alguém estivesse lendo a história da Thay, por exemplo, e dizendo, então hoje ela vai fazer a leitura da Bíblia, amanhã ela vai fazer isso. Então, a gente não tem acesso. Por que que a gente não tem acesso? Porque é uma forma que Deus encontrou, né, de nos fazermos confiar nele 100%. E onde o seu coração está 100%? Está nas preocupações, está no seu próprio entendimento, na sua própria justiça, na sua própria. Como que você leva o seu relacionamento com Deus sem saber o que acontece, sem saber o que foi planejado, sem saber o que, né? Então a confiança tem um papel muito grande na história de Jó e na história de todos aqueles que, mesmo não sabendo o que tem por trás de cada dia que a gente acorda, né? Deus sabe. Então, é de extrema importância a gente colocar a confiança que temos em Deus para jogo mesmo, todos os dias, acordando, porque a gente não sabe absolutamente de nada. A gente planeja e muitas das coisas Deus permite acontecer, muitas das coisas que nós planejamos Deus não permite, mas se estivermos com confiança nele, seguindo firme, entendendo que ele está não só no comando, mas ele tem o melhor para você, as coisas, os altos e baixos são diferentes, né? A gente passa de forma diferente. Então, vamos lá, vamos fazer nossa oração e iniciar capítulo 29. Senhor, agradecer primeiramente por esse dia lindo que o Senhor nos deu, agradecer por esse dia abençoado no qual nós tivemos saúde para enfrentarmos tudo aquilo que foi colocado à nossa frente, os desafios, as ideias, ah, as vitórias, toda a semente que nós plantamos para que dê fruto ali na frente, seja na nossa vida pessoal, nossa vida emocional. A gente agradece pela saúde que nos trouxe até aqui, a gente agradece pela sua graça, que é algo que não só nós não temos o entendimento dela, mas também não temos como comprar ou saber como merecemos, ou por que merecemos, ou por que o Senhor nos escolheu, só o Senhor sabe. Então, nunca esteve em jogo imaginar o porquê que nós fomos escolhidos, porque se o Senhor decidiu, está decidido. Se o Senhor vê algo em nós, é porque somos escolhidos e seremos preparados e seremos capacitados, por mais que às vezes nós não entendamos as provas.
nas quais é importante passarmos para que a gente se fortaleça e que a gente esteja preparado, obviamente, para tudo aquilo que o Senhor tem em plano para nós. Mas nós estamos aqui orando hoje, pedindo em agradecimento, né? Porque o Senhor nos alinha com o Senhor a cada vez que nós entramos em comunhão, que nós buscamos a Sua palavra, e essa é a melhor parte de todas, do nosso dia, da nossa vida, quando nós paramos o momento do dia para entrarmos em comunhão com o Senhor, seja de manhã, à tarde, à noite, nos momentos de oração que nós estamos o tempo inteiro orando, mas ouvindo a Sua palavra também. Então, a gente agradece e pedimos para que estejamos alinhados com tudo aquilo que o Senhor quer para nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida, que o Espírito Santo não nos deixe escolher caminhos tortuosos, que o Espírito Santo não nos deixe escolher lugares que às vezes nós queremos ir, mas que são os lugares errados, lugares que o Senhor não quer que nós estejamos, ou com pessoas erradas. Então, pedimos para que nós possamos ser luz, possamos ser objeto de reflexo do seu nome, né? Objeto de uso do Senhor e que nos nossos lábios e atitude seja sempre o seu nome glorificado. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, me use como canal para o aprendizado de todos nós e que o Senhor nos livre dos males, todos aqueles que tentam nos parar, seja fisicamente, seja emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, tudo aquilo que ao contrário do Senhor, né? O nosso inimigo, ele tenta, como a sua palavra diz, que ele fica rodeando a gente até conseguir o momento, a brecha para nos abocanhar. E a gente agradece porque o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem está nos protegendo. A gente agradece por essa proteção e pedimos para que o Senhor nos dê força sempre, entendimento, discernimento, sabedoria no Espírito Santo, para que nós evitemos esses lugares e males e armadilhas. Para honra e glória do seu nome, essa live é consagrada a ti. E que nessa parte final da defesa de Jó possamos aprender cada vez mais. Quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais para ver aquilo que só seu Espírito quem escreveu e fez com que esse livro pudesse estar nas nossas mãos, né? Faça sentido. Então, obrigada. Bom, vamos lá então. Capítulo 29, a defesa de Jó. Jó prosseguiu no seu discurso. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio das trevas. Aqui a gente vai parar para falar uma coisinha rápida que eu tô sentindo. É, quantos de nós, né, se não todos, na verdade, de nós já pensamos, nossa, que saudade daquela época em que eu sei que eu era feliz, ou então naquela época que de fato Deus estava me abençoando, ou então que saudade quando tudo estava dando certo. Que saudade quando tudo que eu fazia era sucesso. Que saudade de quando e a gente nem lembra de fato, às vezes, né, dos baixos que nós tínhamos também, não só dos altos, mas dos altos e baixos, né? Muitas das vezes nossos planos frustrados, muitas das vezes nossos planos que deram errado, muitas escolhas erradas que fizemos, muitos caminhos distantes ou tortuosos, ou caminhos cheios de atalho que nós tentamos pegar, quantas vezes, né? Então, nesse momento, Jó, ele fala que saudade de quando tudo estava bom, de quando eu tinha tudo, que Deus cuidava de mim, como se a gente não estivesse sendo cuidado por Deus, né? Nosso Pai maravilhoso, até mesmo, óbvio, quando nós estamos num desafio, passando por algum desafio, né? Seja ele pessoal, emocional, e aí, às vezes, óbvio que, como todo ser humano, nós falhamos e pensamos, será que Deus está cuidando de mim? Por que que isso está acontecendo? Então, ele está nesse momento como a gente, né, sempre fala, a gente está vendo o Jó desabafando mesmo na força que resta, né, a ele de tudo que ele já passou, obviamente. Então, ele continua. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos meus dias, do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso, ou Shaddai, ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor.
Quando as minhas veredas embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar, com a mão cobriam a boca. A voz dos nobres silenciava e a língua deles se colava. Veja bem, aqui a gente está tendo, só para, né, antes de eu continuar, a gente está tendo aqui um. Não é um background que eu queria falar a palavra em português, mas eu não lembro agora especificamente, mas a gente está vendo um panorama. Pronto, obrigada, Deus. Um panorama do que acontecia. Então, para ele, a vida boa, para ele, a vida justa, para ele, a vida que Deus abençoa, é a vida na qual os nobres se silenciava, a língua deles colava até no céu da boca quando viam Jó, né? Ou o que estava à beira da morte abençoava, vou continuar lendo aqui. Ou quando ele ia à porta da cidade e tomava um assento na praça, sentava, né? Ficava ali na praça, e aí os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam de pé. Então, isso é algo, é uma informação que nós não tínhamos, por exemplo, sobre a vida de Jó. Porque nós sabemos que, obviamente, ele era bastante respeitado, que ele ajudava, que ele, né, não foi encontrado com culpa, tudo isso. Agora, são detalhes a mais que ele está dando aqui de como a vida dele era, né? E para ele isso é representação do que é uma vida perfeita. Então, com tudo isso, você quando você lê, você quando você escuta, né, o versículo 7, 8, 9, você também tem a sensação de que isso é que é uma vida perfeita, de que só isso é uma vida perfeita? Porque todos nós temos a tendência de, obviamente, de queremos viver uma vida sem muitos problemas, sem grandes preocupações, sem grandes tristeza, né? Ou sem grandes dores e traumas, porque como qualquer ser humano, é o que nós buscamos a nós, para nós, né? Então, nós tentamos isso como? Com as decisões corretas, ou com orações, né, a Deus, e pedindo ajuda aos amigos. Então, na história de Jó, tudo era perfeito até Deus mudar um pouquinho ali, fazer uma bagunça, permitir, na verdade, né, que a vida dele fosse colocada de cabeça para baixo. Tinha a ver com os pecados dele, como nós falamos ontem. Não, Deus tinha um propósito muito maior para Jó, porque o que a gente está vendo aqui, do 7 ao 11, por exemplo, não tem nenhum pecado, não tem nenhum grande pecado que acontece, só muita reverência mesmo, muito respeito por ele, mas não tem nada que você esteja vendo aqui que diga, realmente, ele só pecava. Agora, como isso o afetava é outra coisa. Como ele acha que ele só servia quando ele tinha, como é que diz? Quando ele tinha recursos financeiros e que ele só prestava, ou que ele só é de bom uso, né? Por conta disso, aí é outra coisa. Como o ego dele era, como o orgulho dele era, é outra coisa. Então, é interessante a gente ver essa parte, porque nós não tínhamos acesso de como era a vida de fato de Jó, né? A gente só sabia do básico no início, mas agora a gente tá vendo um pouco mais adentro. Então ele está dizendo: que saudade, que a voz dos nobres silenciava, a língua deles colava na boca do céu. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e que me via me elogiava, pois eu socorri o pobre, que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa. A justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu despedaçava as presas dos ímpios e dos meus dentes arrancava-lhes as vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. A minha glória se renovará a mim e o novo será o arco da minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando o silêncio do meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Então, ele está dizendo, o que eu falava era lei.
Eu dava um bom conselho e eles nem rebatiam, nem falavam mais nada, porque eles tomavam os meus conselhos como sábios, tomavam os meus conselhos como algo bom, né? Então ele está mostrando um pouco do relacionamento que ele tinha com as pessoas ao seu redor, da cidade inteira, de onde ele ia, né? A cada pessoa que ele tinha qualquer tipo ali de relacionamento, né? Eh, então ele continua falando. Depois que eu falava, eles nada diziam, as minhas palavras lhe caíam suavemente nos ouvidos. Esperavam por mim como quem espera pela chuva e abriam a boca como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me sentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que pranteiam pelos mortos. Essa importância toda que Jó tinha, né? eh, Se você se colocar no lugar dele, talvez, ou se você imaginar alguém que você conheça, que tem esses traços também, que ajuda, que faz tudo, né? Uma das coisas que é importante a gente prestar atenção é que nada do que ele diz ali vai contra a palavra de Deus. Principalmente ajudar as pessoas, né? Manter o respeito como um bom líder, como um bom conselheiro, né? Agora, o desafio que Deus permitiu acontecer está na vida de Jó, especificamente. Ninguém perdeu nada, só Jó, né? Então, algo tem a ver com Jó. E aí, quando você vai lá no capítulo 1, você lembra o que Satanás disse para Deus, né? Claro, você dá tudo para ele. Você ajuda ele com tudo, você abençoa ele com riquezas, você abençoa ele com. E é exatamente o que a gente está lendo aqui agora. Então, Jó, ele tinha essa vida que ele está dizendo aí, né? As pessoas esperavam por ele, esperavam ele falar e ficavam atônitos, vendo assim a grandiosidade que era este homem, o quanto ele tinha de riquezas. Então, o quanto isso pode ter. ah, Como eu posso dizer, moldado o ego de Jó. Quanto isso pode ter moldado, o orgulho de Jó? Nós não sabemos, né? Então essa é uma mudança individual. A gente não está vendo Deus falando, olha, a gente vai mudar a sua família inteira, vocês vão todos passar por essa transformação. Não, a gente vê algo com Jó. Então, como podemos imaginar que Deus cuida de nós? Em todos os sentidos. Ele cuida a ponto de, opa, essa pessoa aqui está se colocando numa importância muito grande, na qual, se algo sair do caminho, ela muda. Eu pessoalmente, né? Agora dando meu testemunho, eu conheço pessoalmente uma pessoa que essa pessoa se acha, ah, como eu posso explicar? Ela se acha extremamente importante e a pessoa se acha extremamente útil e essa pessoa se acha extremamente ah, justa e eu creio que ela seja uma pessoa justa a tal ponto, né? E faz quanto tempo que eu conheço essa pessoa? Acho que faz uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos. E realmente nunca a vi, né, cometendo ou fazer nada que eu pudesse questionar minha amizade ou questionar se eu gostaria de ter a pessoa na minha vida, né, tudo isso. Então, ahm, a perspectiva que a pessoa tem é de que ela é uma pessoa muito bem grata, né, ouve-se falar muito bem dessa pessoa. E teve uma situação específica, né, ano passado, se eu não me engano, que eu comentei com essa pessoa, falei, você gostaria de ler um livro? Porque essa pessoa estava passando por muitas coisas no trabalho, e aí a pessoa, né, não vou dizer se é homem ou se é mulher, mas a pessoa me chamou, mandou uma mensagem falando, nossa,
perdi isso com cliente XYZ e tá muito difícil. Esse ano é o pior da minha vida e eu sei que você tem uma fé muito grande. Se você pudesse orar e conversar com Deus e tudo mais. E foi uma coisa muito esquisita, assim, porque eu comecei a orar e vinha no meu coração: diga para essa pessoa ler livro de Jó. Livro de Jó, livro de Jó. E eu comecei a falar: olha, por que a gente não lê um livro de Jó e tudo mais? E essa pessoa também é cristã, né? Então, eu achei necessário, porque nesse momento em que essa pessoa passou por bastante desafio, ela repetia exatamente essas coisas. Eu faço isso, eu ajudo aquilo, como eu posso estar passando por tudo isso, se eu faço tanto, se eu ajudo tanto? E eu falei, olha, Deus tem a sua própria forma de nos ensinar, e às vezes, né? Então, vamos começar a ler um livro da Bíblia? Você já leu esse livro? Você já leu, o livro de Jó? E a família dessa pessoa, ela é cristã, então a pessoa me disse que já tinha lido, né? Falei, ok, então se você quiser ler de novo comigo, eu posso ler da forma que eu li com as pessoas também, né? E essa pessoa falou, ok. Mas assim, passou uns 18 capítulos mais ou menos, aí a pessoa já desinteressou um pouco, aí faltava um dia, me ligava outro, dizia, oi, Thay, tudo bem? Poxa, hoje não vai dar, tal. E foi passando, 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 eu falei, Senhor, acho que não sei se essa é a minha missão de fazer, né? Eu tentei fazer o que estava no meu coração ali e tudo mais. Mas queria dizer que, para encurtar, assim, é porque às vezes nós nos colocamos nessa posição de, poxa, mas eu ajudo tanto, mas eu não faço nada de errado direito, gente. Sabe, dou conselho, eu faço isso, eu ajudo com aquilo, eu tô passando por tudo isso. E é nesses lugares que Deus trabalha em nós. Porque se a gente já não dá tanto trabalho assim, digamos, né? E a gente ajuda, e a gente doa, e a gente, né? Nós somos boas pessoas, tudo mais. Onde é que Deus vai trabalhar em nós? No nosso ego, no nosso íntimo, no nosso orgulho. É onde ele tem trabalho para nós. Então, é de extrema importância. A gente ouvir Jó dizendo, nessa época as pessoas me respeitavam. E como será que ele se sentia nessa época? Que isso é importante, né? Porque isso aqui vai nos moldando. O que nós tínhamos e o que nós temos hoje nos molda. Você vê muitas pessoas, por exemplo, todos nós estamos fadados a isso, né? Mas uma pessoa perde algo, o nosso humor se afeta. Nós estamos com alguma dificuldade, nosso humor se afeta. E essas coisas vão nos moldando. Então, você não pode se colocar num rótulo de que a sua vida é o que você tem, ou quem você tem, ou o que você tem, porque isso não define você. Deus quer a sua transformação completa. Deus quer dizer para você, essa pessoa X tem isso, então vamos trabalhar para que ela viva de forma correta tendo isso, porque eu vou continuar abençoando essa pessoa, tá tudo certo, mas que ela tenha isso. Então Deus nos fala o tempo inteiro sobre humildade. Cristo foi humildade completa. Então, às vezes, nós estamos passando por uma coisa financeira, a gente fala, "Ai, foi alguma coisa errada que eu fiz, alguma decisão errada que eu fiz." E você vê o que Jó estava fazendo ali, ó. Ele tá falando tudo que ele fazia. E lá contava com as pessoas, dava conselhos e falava e tudo mais, porque ele era um bom líder para as pessoas. As pessoas amavam Jó, né? Amam Jó. Mas a forma com que ele se vê é diferente. A forma com que ele se enxerga é: eu só sou prestativo porque eu tinha recursos. Tanto que ele diz, né? Deus, me leva, me mata, por que que eu tô aqui ainda? Não tenho mais recursos, não sirvo para nada. Então, às vezes, para você entender onde é que Deus está trabalhando na sua vida, não é com a seriedade ou com o nível de dor que você está sentindo. Não é esse o ponto. É aonde você menos espera onde Deus está trabalhando. Porque Jó jamais diria: não, não acho que Deus vai trabalhar comigo em nada, não, pessoalmente, assim. Eu acho que eu sou um ótimo cara, eu acho que eu faço tudo direito, eu acho que eu, né, pago os meus impostos, ajudo as pessoas. Não tenho por que ele fazer nada comigo. Se você perguntasse a Jó um dia antes de Satanás estar lá falando com Deus,
Ele diria jamais, não, Deus vai fazer isso com quem é ímpio, vai fazer isso com quem faz coisas erradas. Eu tenho certeza que ele não vai fazer nada comigo. Essa seria a resposta de Jó. Mas como você sabe, Thay, por tudo que ele se defende, por tudo que ele fala, por toda a surpresa que ele sente em passar por esses altos e baixos, especificamente esse deserto que Deus o colocou, é que nós entendemos que ele jamais se acharia, ahm, ahm, não, como é que eu digo, digno, mas ele jamais se acharia a pessoa na qual Deus levaria para esse deserto. Então, busque dentro de você sempre. Deus está me fazendo passar por isso, é porque tem algo em mim que Ele quer mudar. Tem ciclos na nossa vida que se repetem e repetem e repetem e repetem por anos. E eu não estou dizendo isso só em uma semana, eu estou dizendo anos, anos de você dizer, não, aquela pessoa sempre foi assim. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E pouco espaço há para a transformação. E sem nós convidarmos Deus a nos transformar, Ele não vai fazer. Porque Deus não é um Deus invasivo, Ele não é um pai abusivo, né? Ele não diz, você vai mudar sim. E acabou. Ele dá chances e chances, e manda sinais, e manda sinais. E aí tudo se repete na nossa vida, ciclos de relacionamento, ciclos de trabalho, vai passando, 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 até o momento que você fala, gente, não é possível que nada muda. E Deus, opa, calma aí, agora vai acontecer alguma coisa. Aí você começa a orar e clamar, Senhor, por que que eu tô passando por isso? Aí ele fala, agora tá no momento de transformar, então vamos lá. E Deus vai fazendo isso. A não ser que você esteja indo completamente pro lado errado, e como você já entregou sua vida a ele, aí ele vai tomar conta e vai dizer: "Não, opa, vamos lá, vou deixar a pessoa passar por isso aqui rapidinho, porque ela precisa voltar para mim. Ou então porque ela tá indo pro caminho errado e eu vou salvá-la." Tudo que ele faz é pro nosso bem. Tudo. Então aqui é só como diz, uma análise bacana do que nós não tínhamos em relação a Jó, que ele ia realmente, ele se achava, olha, quando eu tô falando ele se achava, eu não tô dizendo no modo pejorativo que o ser humano diz, né, ai, tá se achando, não é isso não, tá? É como ele se via mesmo, como ele sentia que ele era. E todos nós fazemos isso. Todos nós dizemos, não, eu acho que eu sou uma boa pessoa, eu acho que eu sou, né, um bom esposo, ou eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha, eu sou um bom filho. Não, nós temos a capacidade de sabermos, porque imagina, se a gente não conseguir analisar, e se a gente não conseguir decifrar, né, o tipo de pessoas que somos, como que a gente vai viver nessa vida e na sociedade? Então, não é errado você dizer, eu, né, me porto como XYZ, eu me penso que sou uma pessoa honesta, penso que sou uma pessoa isso, penso que sou uma pessoa aquilo. Então, esses rótulos são importantes para aqueles que não se conhecem completamente, né? Quando você se conhece, você fala, não, eu estou sendo assim, mas vou buscar Deus. Agora, Jó não buscava Deus para transformação pessoal. Não buscava Deus para transformação pessoal. Ele buscava Deus para a culpa dos pecados, né? Mas ele não buscava a transformação pessoal. Você não vê aqui nenhuma desses versículos ele dizendo, por exemplo, e aí eu parava e orava a Deus, fiz algo errado hoje, fiz algo que o Senhor quer que eu mude hoje, Senhor, pelos pecados de hoje, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu mude? Você não vê ele falando isso. É sempre com bastante certeza do que ele é, de quem ele é, e eu era o pai dos necessitados, a retidão era a minha roupa, eu despedaçava a presa dos ímpios. Então, tamanha a importância que ele se põe. é, não é errada, a não ser que comece a ultrapassar um limite, aliás, ultrapassar não, né? Aliás, que chega num limite onde Deus diz, calma, calma, porque você precisa ter um negocinho rápido aqui chamado humildade, vamos lá. E aí Deus vai fazendo tudo. E começa, obviamente, por onde está te tirando dele. Então, com Jó foi a parte financeira dele. E o restante também depois, né? Mas agora, eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, cujos pais eu teria rejeitado, deixar até mesmo com os cães pastores do rebanho, de quem me serviria a força das mãos deles, já que perderam o vigor.
desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra perseguida em sombrios, devastadores desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas e se alimentavam das raízes de giesta. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Berravam entre os arbustos e se amontoavam sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com as suas canções. Tornei-me um provérbio para eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha esperança, na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam as armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como um vento, a minha segurança se desfaz como nuvem. E agora esvaia-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra com os meus ossos. Desculpa, a noite penetra os meus ossos. As minhas dores me corroem sem cessar. Corroem. Como um manto, Deus me envolve com o seu grande poder. Aperta-me como uma gola da minha túnica, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com força a tua mão, com a força da tua mão. Tu me apanhas e me levas ao sabor do vento. Tu me lanças de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, na sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? Que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. A agitação do meu íntimo não tem fim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. A minha pele escurece e cai. O meu corpo queima de febre. A minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança, desculpa, qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta cada um dos meus passos? Isso é o que Deus faz conosco. Ele conta cada um dos nossos passos. Se me conduzir, olha o que ele fala que é importante. Se me conduzir com falsidade, ou se os meus pés se apressaram a enganar, que Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Ou seja, ele pagou por sua culpa porque ele sempre fazia as ofertas de culpa, né? Mas que também ele diz que não, eu não faria isso, não fiz isso. E se fiz, já paguei pela culpa. Porque diz a palavra que ele não foi achado com culpa. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração foi conduzido pelos meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por alguma mulher,
ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois eu teria cometido um ato vergonhoso, crime merecedor de julgamento. E isso seria como um fogo que consome até a destruição, teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no interior da minha mãe, não os fez também? Não é o mesmo que nos formou no ventre materno? Se não atendi aos desejos dos pobres, ou se fatiguei os olhos das viúvas, se comi o meu pão sozinho, se compartilhá-lo com sem compartilhá-lo com os órfãos, por que desde a minha juventude os criei como um pai? E desde o nascimento guiei as viúvas? E vi alguém morrendo por falta de roupa ou necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com lã das minhas ovelhas? Se levantei a mão contra os órfãos, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Pois eu tinha medo de que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, eu não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: Você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol no seu fulgor, a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, estes também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram na minha casa nunca tivessem dito: quem não se saciou com a comida de Jó? Porque nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se como a humanidade escondida no meu pecado, acobertado no coração a minha culpa, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse. Eis a assinatura da minha defesa, que o Todo-Poderoso é que, lembra que ele disse que ele ia fazer a sua defesa. Vou me defender na frente do Todo-Poderoso, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então aqui ele tá dizendo todo o restante. Aqui tá fechando com chave de ouro, colocando a cerejinha no topo do bolo. Olha, veja, se realmente então foi pelo dinheiro ou porque tudo que a gente falou até o momento agora, ele acaba de é, é, ele acaba de dizer, bom, se eu fiz algo disso, né? Aí Deus poderia fazer, mas eu não tenho culpa. Ou seja, mesmo que ele tenha feito, ele não saberia que ele fez, porque ele não se vê culpado. Ele não se vê culpado no sentido, como assim, tá? É culpado se ele já pagou pela culpa, exatamente. Mas no sentido dele internamente. Ele mesmo pensar assim sobre ele pensar sobre o próximo, ele achar isso, né? A importância que ele tem, de forma que ele é quase, quase parecido com Deus. Ele é quase Deus, porque tudo que ele faz ali é perfeito e ele ajuda todos. Ele é o pai dos pobres, né? Como ele diz. E então, né? Então, ele tinha esse pensamento dele próprio. Então, ele está dizendo: bom, essa é a minha assinatura da minha defesa, é o final. Que aqui eu acabo minha defesa aqui, e isso é o que eu estou dizendo. Então, essa é a assinatura da minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, e ele me apresentaria como a um comandante. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem pagar nada, ou se causei desânimo aos seus ocupantes,
que me venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Então, aqui finaliza as palavras de Jó nessa última defesa que ele fez, né, a si mesmo. Sempre bom você analisar, sempre bom você pensar, sempre bom você meditar nisso tudo que nós lemos dele mesmo, falando sobre ele mesmo e falando sobre suas próprias atitudes e falando sobre suas próprias, né? Porque Deus vai aparecer, né? A gente, na verdade, não agora, porque nós finalizamos e já ela acabou a live agora, mas nós vamos entrar especificamente, né? Na parte em que Eliú aparece, ele é um outro amigo, uma outra pessoa, aliás, né? E a gente vai ver o que que vai acontecer, porque Eliú é mais jovem do que Jó, né? E todos os três amigos dele, o Elifaz, o Bildade e Zofar. Ele é mais jovem que todos eles. Mas ele vai falar algumas coisas, né? E vai falar algumas coisas depois de ter ouvido algumas falhas, em defender Deus, né? De uma forma justa, assim, digamos. Então, é muito interessante. É muito interessante, porque ele não apareceu em nenhuma das outras discussões, né? Muitas pessoas veem ele só como uma figura de transição mesmo, entre as falas todas que os amigos de Jó fizeram, né? E também a intervenção de Deus, que a gente vai ver Deus aparecendo aí. Então, a gente vai ver o que que vai acontecer em relação a Eliú, mas assim, ele não. Ele não vai acusar Jó de ter de cometido nenhum pecado específico como causa desse sofrimento que ele está passando, não. Então a gente vai ver porque é uma figura bem interessante. Né, a gente vai se preparar para a resposta de Deus, porque essa é a transição. É como se Eliú tivesse sendo um canal de transição entre esse debate humano e agora a intervenção divina, porque ele vai fazer uma defesa de Deus, assim, a Deus, né? E ele levanta questões muito importantes que Deus vai responder diretamente eh, a Jó. Então, amanhã a gente volta, amanhã não, segunda-feira, aliás, a gente volta, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E fiquem atentos, porque agora a gente está na preparação para Deus entrar na história, na conversa. Depois de ouvir os três amigos, depois de ouvir Jó, depois de ver tudo que aconteceu, Deus vai aparecer. E muitas das respostas que a gente busca em relação, né, se você ainda tem dúvidas que Deus está trabalhando em Jó, no caráter de Jó, na personalidade de Jó, no ego de Jó, no orgulho de Jó, muitas das coisas, nas primeiras linhas de Deus respondendo, você já vai entender que era isso. Então, é isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito o fim de semana de vocês. Vocês descansem, aproveitem e a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom, para finalizar, não finalizar, mas a gente quase chegar no final do livro de Jó, tá bom? Então, um beijo e até segunda, se Deus quiser.